Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Pense nos movimentos que são feitos quando alguém está dirigindo um carro normal. A aceleração, troca marcha, freio, a direção, a visão. De modo que quando lidamos com o medo, eu preciso moldá-lo, eu preciso condicionar o meu coração a lidar estrategicamente com o medo. Porque se o medo não for dosado, se o medo não for estruturado, ele vai se tornar algo muito danoso para a nossa vida. Imagine se eu não der freio ao medo. Imagine se eu não trocar a marcha do medo, modulando ele, dizendo, olha, eu sei que está trabalhando muito com o imaginário, troca a marcha. Por exemplo, se uma pessoa tem medo de perder o seu filho, mas é um medo que sufoca. Se essa pessoa não trocar marcha, ela vai ficar sem desfrutar do filho e aí sim vai se tornar uma doença patológica na vida dessa pessoa. É natural que no imaginário a pessoa pense, puxa, se eu ficasse meu filho. Isso pode acontecer na vida de um ser humano. Ele começar a acelerar isso. Meu Deus, e como é que vai ser minha vida sem meu filho? E aí essa pessoa nem desfruta do filho, adoece e passa por um processo doloroso. Então, o ideal é quando esse tipo de medo imaginário começar a vir sobre a nossa mente, você está conduzindo ele, daqui a pouco você bota um pé no freio. Você diz, realmente, eu posso ter o dissabor de perder o filho. Vou sofrer muito, mas eu tenho que desfrutar o meu filho. Eu tenho que desfrutar para que lá na frente, ou em qualquer momento que isso venha a acontecer, se porventura meus pensamentos se tornarem realidade, que dificilmente essas coisas são compatíveis, os pensamentos imaginários com a realidade, mas vamos dizer que isso aconteça, eu vou sofrer muito se, além de perder meu filho, eu não tive um bom desfrute relacional com meu filho. Então, o medo imaginário, ele precisa ser levado em consideração, ele precisa ser estruturado, ele precisa ser moldado, ele precisa ser modulado, ele precisa ser organizado. Eu diria que ele precisa ser governado. Então você, primeiro, quando o medo imaginário vem, você precisa frear ele. Porque o medo imaginário, se ele não for realmente, se ele não for freado, ele vai causar grandes estragos na nossa alma. Quando tudo começar a vir à sua mente, quando a sua mente começar a produzir, construir, desenhar, decalcar essas situações, coloque um freio nele, troque a marcha, dê um novo sentido, uma nova direção. Engraçado que a Bíblia diz em Provérbios, assim como você se imagina na sua mente, assim você é. E se um ser humano começar a pensar, e foi o exemplo que eu dei, de ficar sobre seu filho, todo o seu comportamento vai ser como se ele não tivesse o filho. O seu sofrimento vai ser como se ele não tivesse o filho. E ele vai sofrer como se não tivesse um filho. Então, ele vai ter contrações da alma, ele vai ter uma disposição para sofrer. E ele vai ser envolvido nesse processo de tal forma que ele vai perder a qualidade de vida. E o pior, as reações neurais, químicas do organismo dele, ele começará a ter sensações, ele vai começar a ter dores, percepções neurais, como se de fato ele já perdesse um filho. Então não deixe que o medo imaginário crie raiz, porque ele vai dar muitos frutos, e todos os frutos serão frutos imaginários. Mas o sofrimento, eu te garanto, não será um sofrimento imaginário, será um sofrimento real. Senhor, mais uma vez eu venho te pedir, ajuda-nos a lidar com a complexidade do nosso ser. Ajuda-nos a desenvolver estratégias que me levem a lidar bem com a minha condição humana. Sendo humano como sou, sendo ser que muda, que passa por processos, ajuda-nos a ter um discernimento, clareza, sobretudo,
Eu tenho segurança que o Senhor está comigo e eu não preciso ter medo de nada. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço, pessoal. Tenha um dia de paz.